Olá! Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das questões mais profundas e, vamos ser sinceros, mais pessoais da fé cristã. Será que a Bíblia garante mesmo a segurança da nossa salvação? Pois é, essa pergunta que não quer calar. E olha, por séculos, isso aqui tem sido motivo de muita ansiedade, muito debate. A resposta para essa pergunta, no fim das contas, molda como a gente entende a promessa e o poder de Deus. Porque para muita gente isso não é só uma questão teológica, sabe? É uma preocupação real do dia a dia. Como ter certeza de que vamos continuar firmes na fé a vida toda? Será que existe algo que pode nos separar de Cristo? Ok, vamos entrar nesse assunto então. A teologia sistemática, ela lida com essas incertezas por meio de uma doutrina bem específica, conhecida como a perseverança dos santos. É basicamente a tentativa de dar uma resposta bíblica para essa grande questão. Tá, mas o que isso significa na prática? A definição tem duas partes, e elas estão super conectadas. A primeira é que Deus guarda. Ele protege ativamente quem é genuinamente dele. E a segunda é que a prova de que alguém é genuinamente dele é o fato de que essa pessoa persevera. Ela vai até o fim. E essa imagem aqui ilustra a ideia perfeitamente. Pensa nisso como dois lados da mesma moeda. De um lado, a gente tem a ação soberana de Deus, a promessa dele de nos guardar. Do outro, a evidência que a gente consegue ver na vida de uma pessoa, uma fé que continua, que não para. Uma é a causa divina, a outra é o efeito que a gente pode observar. Vamos dar uma olhada primeiro no lado de Deus nessa equação, a promessa de segurança. Que base a Bíblia nos dá para a gente acreditar que Deus não só tem o poder, mas também a vontade de nos manter seguros? E aqui o interessante é a força dessa linguagem no original. A frase jamais perecerão, no grego, usa o que a gente chama de dupla negação, para dar uma ênfase absurda. Seria algo como elas com toda certeza não perecerão por toda a eternidade. É uma das promessas mais fortes que a gente encontra na Bíblia, uma verdadeira rocha para nossa segurança. E aqui a gente vê que essa preservação não é só uma ideia bonita, é a vontade explícita de Deus Pai, que Jesus está executando. Parte da missão de Cristo é garantir que nenhum daqueles que o Pai deu a ele se perca no caminho. Aí o apóstolo Paulo vem com outra imagem muito poderosa, o Espírito Santo agindo como um selo e uma garantia. Mas o que isso realmente queria dizer para o pessoal daquela época? Então, essa palavra arrabon era um termo do mundo comercial e jurídico. Era tipo um sinal, sabe, uma entrada, um pagamento inicial que obrigava legalmente a pessoa a pagar o resto. Ou seja, ao nos dar o Espírito Santo, Deus basicamente assinou um contrato, se comprometendo a terminar o que começou. É a fidelidade dele que está em jogo. Essa promessa toda de segurança, baseada na vontade de Deus, garantida pelo Espírito, é algo incrível, muito poderoso. Só que ela bate de frente com uma realidade que muitas vezes é bem dolorosa e que muitos de nós já vimos acontecer. E aquelas pessoas que parecem desistir no meio do caminho? Pois é, todo mundo ou conhece alguém ou já ouviu uma história assim. Pessoas que eram super ativas na igreja, que pareciam ter uma fé inabalável e que hoje não querem mais saber. Como é que essa doutrina explica esses casos? A própria Bíblia já nos avisa que existem muitos sinais externos que podem enganar. É totalmente possível fazer coisas impressionantes em nome de Jesus, como a gente vê aqui na lista, ou até receber o evangelho com uma alegria imensa no começo, mas sem que tenha acontecido uma conversão de verdade lá no fundo. E aqui está o ponto central, a resposta do próprio Jesus para essas pessoas que tinham todos os sinais por fora, mas não uma fé genuína por dentro. Presta atenção. Ele não diz, eu conheci vocês e vocês me abandonaram. Ele diz, eu nunca os conheci. Isso quer dizer que aquela relação de salvação nunca existiu de fato. E essa ideia aparece em outros ensinos de Jesus também. Na parábola do semeador, por exemplo, a semente que cai no solo rochoso brota rápido, parece viva, mas morre logo. Por quê? Porque não tinha raiz. A dificuldade só revelou uma verdade que já estava lá desde o começo. Tudo isso nos leva a uma questão bem prática, bem pessoal. Se os sinais externos podem enganar, como é que alguém pode ter uma segurança verdadeira da própria salvação? O material de estudo nos dá um caminho bem claro. A segurança não vem de olhar para uma decisão feita lá no passado, mas de observar 3 realidades no presente. Primeiro, existe uma confiança ativa em Cristo hoje? Segundo, é possível ver a evidência do fruto do Espírito na vida? E terceiro, olhando para trás, dá para notar um padrão de crescimento, mesmo que lento, ao longo do tempo? E para a gente fechar, voltamos a essa promessa central,
A segurança de quem crê não está na força da própria pessoa de se segurar, mas no poder da mão de Cristo, que segura com firmeza. A segurança, no final das contas, não está na força com que a gente se agarra, mas na certeza da mão que nunca nos solta. Essa é a promessa que fica. Agradeço muito a companhia e a gente se encontra na nossa próxima análise.